que é ciência e o que é pseudociência? Como diferenciar arqueologia de pseudo-arqueologia? Essas são algumas dúvidas que podem ficar ainda mais exacerbadas quando a gente fala de arqueologia e Bíblia. Não por acaso, é muito comum nas redes sociais nós, meia hora ou outra, nos depararmos com notícias que tentam provar a existência do Éden ou mesmo da Arca de Noé. Um ótimo exemplo sobre isso é os usos, ou melhor, os abusos por grupos conspiracionistas e pseudocientíficos de Göbekli Tepe, um sítio localizado na Turquia. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre que sítio é esse, o que do ponto de vista histórico, arqueológico, detemos sobre ele e sobre algumas produções, ou melhor, alguns textos que circulam na rede produzidos por esses grupos pseudocientíficos. Os dados eu estou extraindo do material dos professores Pedro Paulo Funari e Lívia Monreski. E é parte da bibliografia do curso que eu vou estar ofertando agora no início de fevereiro, chamado A Arqueologia e a Bíblia, uma introdução. Vão ser 4 aulas para você ter uma imersão, onde você vai justamente entender o que é arqueologia, as origens dos estudos no campo da arqueologia e dos dados sobre o antigo Israel, sobre os judaísmos e os cristianismos antigos. E esse curso vai ser ofertado no modo online e as aulas vão ficar gravadas. Para poder fazer a sua inscrição, é só clicar no link aqui na descrição e também deve estar aparecendo aqui na tela. Mas, bora conferir o vídeo de hoje? Renato Cavalheiro, que ele acaba questionando sobre um sítio arqueológico na Turquia chamado Göbekli Tepe. É um sítio que foi encontrado na Turquia em 1994 e que a palavra está em turco, que significa monte com umbigo, seria um sítio arqueológico, só para contextualizar para quem nunca ouviu falar, composto por diversos círculos de pedras e pilares em formato de T. Começaram a ser construídos ali, datados ali por volta de 9.600 antes da Era Comum. Os construtores desse sítio, eles teriam erguido um círculo e depois de um certo tempo os enterraram para construir outro círculo mais adiante, de forma que um monte artificial de 300 metros de diâmetro e até 15 metros de altura foi formado. Além disso, é possível também observar que camadas mais superficiais, os pilares ficaram menores em comparação às camadas anteriores, né? Porém, não se sabe aí a razão para essa mudança, os esforços de construção. Isso aqui eu estou dando alguns dados sistematizados, tá? Do Instituto de Arqueologia Alemão. E também eu estou tirando dados de um artigo muito interessante produzido pelo professor Pedro Paulo Funari e a Lívia Monreski, que eu recomendo fortemente, é um artigo que foi publicado em 2024. Um detalhe interessante que também a gente pode falar sobre esse sítio é que, de fato, acabou resultando em uma série de debates, tá, sobre as atividades humanas, sobre a questão do processo de monumentos sem o Estado. E isso, então, alavancou ali no final, na virada dos anos 90 para os anos 2000, uma série de debates, até porque, por exemplo, iconografias também foram encontradas nesses pilares. Essas iconografias, por exemplo, são de aves, javalis, serpentes, tá? E que os pesquisadores adotaram como sendo de diferentes clãs. E também eles pontuaram nesse processo que diferentes pilares foram entendidos como representações de diferentes deuses. Então, mostrando já essa ideia de crença, tá, estabelecida ali por quem, enfim, construiu esse monumento. Agora, é um detalhe interessante também, que foi ponderado pelos arqueólogos na época, é que a construção
tá, desse monumento, ela se deu de forma ordenada, mas ela não foi de uma única vez, em um único movimento. Então, ela foi de forma esporádica, tá? Onde diferentes grupos humanos se reuniam em certas ocasiões, muito provavelmente para realizar grandes banquetes, e aí erguiam esses monumentos. Então, a evidência nesse caso é que nós estamos diante de um caso de uma construção, uma grande construção, que se dá sem a presença do Estado. Só que, né, o que o Pedro Paulo Funari e Iva Moreschi vão analisar são as narrativas pseudocientíficas, né, conspiratórias, que vão aparecendo a partir desse elemento. Então, vejam como a pseudociência se estrutura. É um fato, de fato, existe esse achado, esse sítio arqueológico, só que esse sítio arqueológico não há uma interpretação sobre ele, ou menos notícias nos vídeos que aparecem, blogs que aparecem nas redes sociais. Esse pessoal se apropria desse artefato, desse achado, desse sítio, para criar teorias conspiratórias. E o problema dessas teorias conspiratórias são os impactos sobre isso também. Por exemplo, um dado que eles vão analisar, tanto de blogs, sites em língua inglesa, como também nacionais, é que esse sítio na Turquia quase sempre aparece associado a espiritualidade, extraterrestres, a defesa de que Gênesis é histórico, então fala-se de Éden, Adão e Eva, né? Inclusive tem aí narrativas que... Esse texto é fantástico, é um texto maravilhoso, que vai, inclusive, ponderar que o sítio na Turquia seria o Éden, então que o homem finalmente teria encontrado o Éden bíblico. Eu destaquei aqui um trechinho que eles analisaram desses blogs, né, um desses blogs estrangeiros, que eu acho muito interessante para a gente poder entender, aprender a separar o que é ciência de pseudociência, o que é arqueologia, o que é história e o que é uma pseudociência. Tá, gente? E esse estudo de caso aqui é mas o método para você poder diferenciar o que é arqueologia, história, o que é pseudociência, você pode aplicar para qualquer caso aí que tenha aos montes. O que mais tem nas redes sociais são pseudociências. Então, ele diz o seguinte, esse blog, né, que propaga pseudociência em torno desse sítio turco. Há muitos questionamentos do mundo antigo que espantam nossas mentes, inspiram admiração nos nossos corações. Então já veja que o texto abre com uma narrativa super comovente, né? E aí ele segue. Mas o que acontece quando um sítio de tal precisão e magnitude prova sem sombra de dúvida científica a existência do homem é mais antiga do que qualquer coisa conhecida antes? Então olha a estrutura do texto, né? Então eu tenho achado, né, a arqueologia servindo de bengala, que não é arqueologia aqui, eu tenho uma pseudo-arqueologia, que se apropria do artefato, no caso está se apropriando do sítio, que diz então que vai, a prova absoluta da ciência, que vai provar tudo. Este é o caso de Göbekli Tepe, que coloca a história humana como conhecemos em questão. Ou seja, o blog também chama a atenção de que esse dado arqueológico vai refutar tudo o que já foi dito antes sobre, né, a história da humanidade, sobre o processo de ocupação humana em diferentes partes do globo. Então reparem como que esse blog e as pseudociências, elas também têm essa estrutura. Elas sempre querem refutar a ciência, elas sempre querem relativizar a ciência. E aí segue a passagem, né? A datação por carbono, então, e detalhe também interessante, sempre carbono, né? Então o elemento carbono sempre aparece ali. Estabelece firmemente a sua idade em 12.000 a 7.000 anos, inclusive mais velho que Stonehenge. A história bíblica, olha o salto que ele dá. Então agora, a história bíblica é comumente aceita. Aí a pergunta é, comumente aceita por quem? Quem produziu esse blog, o texto desse blog, minimamente não está
atento ou não está interessado nesse caso, há todo um debate, toda uma produção, né? Por exemplo, a Bíblia, né, Desenterrada, do Finkelstein, que fala sobre o antigo Israel, fala sobre o Levante. A gente tem uma série de autores nacionais e internacionais que estão discutindo e que estão falando, olha, essas narrativas não são narrativas históricas, porque os dados, então tudo que a gente já escavou, o que a gente tem de sítio aí, está permitindo pensar uma outra história. Essas narrativas, elas estão mais sendo direcionadas para tradições inventadas ou narrativas, personagens de memória, como diria, né, o meu querido amigo Rogério Lima de Moura. Então, é um outro perfil que a gente está desenhando. Mas veja, ela diz que a história bíblica é comumente aceita. E aí ela segue. E data a humanidade com 4.000 anos de idade. E aí ele vai dizer que, então, que a história da humanidade seria muito mais antiga do que a história bíblica que supostamente é aceita. Então, essa é a estrutura, né, da pseudociência. E tem um detalhe interessante. O texto, o blog, né, que eles vão analisar, a Lívia e o Pedro Paulo Funari, eles sinalizam que tem vários hiperlinks. Então, ela está falando, ela tem então, uma preocupação também de, entre aspas, embasar os seus argumentos, dizendo, olha, tem referência aqui. Né? Porque vocês observaram que logo no início eu falei, olha, gente, tudo que eu trago para vocês, eu estou trazendo as referências, artigos, livros. A pseudociência, ela sabe, ela conhece o jogo científico. Então, ela também trabalha com essa ideia de textos que ela precisa citar. Só que aí ela manipula. Manipula como? Ela até pega uma informação ou outra, por exemplo, ela chega a citar o material do Instituto de Arqueologia Alemã, mas interpola com outras informações ou apenas cita o link sem nunca trazer uma informação de fato apresentada pelo Instituto de Arqueologia Alemã, por exemplo. Então, olha os elementos aí, como que ele vai costurando. Então, além dos hiperlinks, que o texto também abre para poder construir essas narrativas mirabolantes, ele cria uma contradição. Só ele, né, conseguiu encontrar um problema para a história da humanidade. Então, tudo que já foi trabalhado, tudo que já foi publicado, investigado, não respondeu a essa contradição, porque aquele achado arqueológico seria uma grande contradição que nenhum pesquisador é capaz de responder. Mas o dono do blog, o dono do canal, consegue responder. Né? E aí começa a ele apresentar a sua teoria, que é uma teoria conspiratória. É uma pseudociência. Por exemplo, uma das pseudociências, né, ou uma dessas respostas que esse blog aí, né, estrangeiro vai sustentar, é a ideia de que houve uma transferência de tecnologia. Né? Ou seja, o ser humano só conseguiu avançar, só conseguiu produzir o que produziu a partir dessa transferência de tecnologia. Algo que lembra muito, né, os Eternos, aliás, da Marvel, né? Então, e veja, até a expressão é um detalhe interessante. Eles vão usar a expressão guardiões, que o Éden, então, teria uma espécie de guardiões, que são anjos, que vão, então, se hibridizar ali com os humanos e se origina uma espécie de uma raça mista, né? Que é os Nefilim. Então, olha como a coisa vai ganhando, né? Vai outras dimensões, outras proporções, tá? E aí, como eles vão dizer que aquilo não pode ser explicado, então houve uma transferência, né? Foram alienígenas, anjos, né? E aí tudo é possível, né? A imaginação, ela é livre, leve e solta. Então, vai se admitir a ideia de que os animais, as iconografias que eu comentei a vocês, que foram encontrados nos pilares de animais, seriam, na verdade, do dilúvio.
Ou seja, estariam ligados então com Noé. Então, é evidência da Arca de Noé. E aí, um detalhe interessante também, muito sensacional, é que no texto mais adiante, eu vou aqui só sistematizar, mas vocês podem ler depois lá no artigo da Lívia e do Pedro Paulo. Por exemplo, vai dizer que como prova, né, irrefutável disso, é que você teria na Turquia também o Monte Ararat. E que o Monte Ararat teria aí de distância geográfica 350 milhas desse sítio. Só que, se você for olhar a geografia, a informação que também não se confere. Ou seja, eles não estão geograficamente próximos. E aí, gostou do conteúdo de hoje? Então já deixa um like e compartilha com todo mundo. Isso vai me ajudar a dar continuidade ao projeto. Uma outra forma de você também me ajudar é se inscrever no canal se você ainda não foi inscrito, hein? E cogite também se tornar membro. São os membros que me ajudam a mensalmente na manutenção aqui do espaço. Você também pode contribuir via Pix ou um Valeu Demais. Aliás, no Valeu Demais você pode deixar uma questão para um próximo vídeo. E se você quiser aprofundar esse conteúdo, não se esqueça que as inscrições para o curso A Arqueologia e a Bíblia, uma Introdução, encontram-se abertas. Até a próxima!